E aí, amigos, tudo bem? Eu sou Sérgio Souza e você está no Só Acontece com a América. Galera, conseguimos gravar hoje o vídeo, segunda-feira à noite, depois do jogo. Ontem eu não tinha condições físicas para gravar o vídeo. Ontem foram dois sofrimentos. Ver o jogo do América com febre e com terríveis sintomas de sinusite. Depois do jogo fui parar no hospital. Aí, graças a Deus, hoje, agora, depois da medicação, estou fazendo efeito e vou conseguir fazer o vídeo aqui. Mas vamos lá. Galera, Remo e América, né? Mais um jogo do América fora de casa, você tá Cazuza. É a versão nova de uma velha história, né? Mais uma vez, mais uma derrota fora de casa. Os mesmos moldes da antiga, só que agora na nova versão da Série B 2025 pro Remo. A América entrou em campo com Matheus Mendes, o nosso glorioso Mariano, que fez uma péssima partida. Ricardo Silva, Lucão e Marlon. Miqueias, Cauã Barros e Iago Santos. A surpresa foi Iago Santos. Fabinho, Bigode, o Ilha do Bigode e o Figueiredo. Bom, eu questionar as escolhas de jogadores. Eu acho o esquema que me incomoda mais do que a escolha de jogadores, sabe? Eu não tiraria o Elizalde do time. Talvez eu entre com o Iago. Eu gosto do Iago Santos, gosto do futebol dele, mas eu ficaria com o Elizalde. Eu acho que nossos atacantes são improdutivos. Que eu falo, que eu vejo, são atacantes improdutivos, não produzem para ter três atacantes. Nossos atacantes não produzem. Nossa valência maior meio campo, a gente joga só com três, e com três atacantes que não produzem praticamente nada, e quando produzem desperdiçam. Então eu acho melhor a gente fortalecer o que a gente tem de bom, que é o meio de campo, mas isso a gente vai falar um pouco mais para frente. Bom, o Remo montou uma arapuca e o América caiu igual um patinho assim, dentro dessa arapuca, que foi atrair o América para o campo pro campo deles e sair rápido nos contra-ataques. Ele viu que o América ficava com a bola, mas não produzia muito. Então ele deixou o América com a bola, ficou confortável por o América não produzir nada com a bola no pé e fez o gol logo cedo, umas jogadas, porque hoje agora o Figueiredo ele não joga mais aberto, ele joga encostado no Ilha do Bigode, e às vezes até se confundem um pouco ali, eles perdem um pouco a noção. O Figueiredo ele sai da ponta e fica junto com o Ilha do Bigode. O que acontece? O Marlon sempre está contra dois. Isso aconteceu contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Não sei se vocês virem o vídeo passado, eu falei disso. E aconteceu de novo, só que dessa vez foi fatal. Primeira jogada. E assim, o América quer jogar com um sistema de imposição de jogo, tocando bola, sufocando o adversário com toque de bola. Só que e a gente sobe o time inteiro, a gente já está em bloco, a gente diminui o espaço de jogo, né, de campo, né? Só que para isso funcionar, você não pode errar passe. E nossos atacantes são mestres em errar passe. O Willian do Bigode foi um que gosta de dar os toquinhos de calcanhar dele, deixadinho, perde a bola e dá contra-ataque. E para quem joga nisso, para quem joga de bloco, levantando bloco, deixando o bloco lá em cima, sufocando o adversário, você perde a bola na hora que você chuta pro gol. Porque aí você consegue voltar. Nós não conseguimos chutar, nós não conseguimos fazer uma jogada, a gente dá a bola para o adversário e tomamos um contra-ataque a todo momento, né? Eu tô um pouco irritado com esse esquema do América. Jogada, a bola no nosso pé, toca para lá, toca para cá, o Ilha do Bigode joga no Ilha do Bigode, ele vai dar um toque de calcanhar, errou. O time dele sai em contra-ataque rápido, né? Série B, contra-ataque, transição rápida, né? Então, o time passou o lateral, o nosso ponte, o Iago Santos não conseguiu chegar, porque ele está do outro lado. O Figueiredo está lá no meio, improdutivamente, sem fazer nada. Não cobriu, não foi em cima do lateral, veio dois em cima do Marlon. O Marlon não conseguiu cortar a jogada, o ponta colocou o lateral cruzou, e aí veio outra situação. O que acontece? O Ricardo Silva joga melhor quando ele sai no primeiro combate. Assim, nos clássicos ele é sempre assim, ele sai em cima do Gabigol, em cima do Hulk. E aí, o que o técnico deles fez? Jogou o Viseu em cima do Lucão. Então o Lucão ele jogou pro lado do Lucão. Então o Lucão tinha que sair no combate em cima dele. E aí o Lucão não é tão bom no primeiro combate como o Ricardo Silva é no primeiro combate. E o Ricardo Silva não é tão bom como o Lucão na sobra. O que aconteceu?
O Viseu atrai o nosso Lucão para fora da área, ao cruzamento, e o Pedro Rocha fez o quê? Se posicionou entre o Ricardo Silva e o Mariano. Ele faz o facão o Ricardo Silva e o Mariano não são comunicaram, ele no meio, gol. Foi uma jogada muito bem feita, muito bem bolada deles, porque você vê nitidamente o Viseu tirando o Lucão da área. E aí o Ricardo Silva não é tão bom na sobra, não é bom na sobra, né? E pronto, gol deles. Então toda hora eles jogavam sempre o Viseu em cima do Lucão, para não ter o combate com o Ricardo Silva, porque o primeiro combate em cima do Ricardo Silva é bom no combate, no primeiro combate. O Lucão não é tão bom, o Lucão é bom mais na sobra para organizar a defesa. O técnico Deus percebeu isso, foi esperto, jogou em cima e nosso técnico não conseguiu sair disso, tá? E toda hora o Pedro Rocha fazia o facão em cima do Mariano e ele acabou com o Mariano. Mariano não conseguia ver ele na sua lateral, porque ele trazia para o meio, quando ele ia para cima do Pedro Rocha, o lateral passava, que o Fabinho improdutivo, não atacava nem defendia, porque o lateral viu que o Fabinho não produzia nada, então vou para cima do América. Vou no contra-ataque, que eu posso ir tranquilo. E o América, com aquele jogo bem burocrático, toca para cá, toca para lá, toca para cá, toca para lá, criou chances, é verdade, não vou ser injusto, mas criou chances, duas chances com o William, uma que o Mariano fez um bom cruzamento, uma das poucas coisas boas que o Mariano fez no jogo, ele fez um bom cruzamento, o William do Bigode parou no meio da jogada, não sei se ficou com medo de machucar, aí assim, meu amigo está jogando Série B, você tem que pôr a cabecinha lá para fazer gol. E ele parou na jogada, a bola passou um bom cruzamento entre a zaga e o goleiro, a bola para ele, ele para na jogada e não vai. Depois, uma boa jogada também, o Figueiredo cabeceia para a área, o William chutou, essa vez ele chutou razoavelmente bem, o goleiro fez uma boa defesa, né? E o América se resumiu a isso, uma falta do Figueiredo. E assim, o Remo, toda hora chegando na nossa área, toda hora assim. Quando eles iam com muito perigo, era muito perigo, porque nosso zagueiro saiu, quem viu a live do Alisson Fernandes, do Soldeca, ele fala perfeitamente disso. Quando ele pegava a bola, era um desespero, os zagueiros da mais todos saíram correndo, não tinha cobertura, não parecia que o América só estava todo mundo lá na frente. Isso é todo mundo correndo para trás desordenadamente. E o Remo se aproveitou muito disso. Bom, terminou o primeiro tempo, eu achei que ele ia voltar já com substituições, com o Elizari e com o boliviano, o Miguelito. Não aconteceu. Eu achei que ele fosse tirar o Miquéis. O Miquéis não fez uma boa partida, mas eu entendo o Miquéis. O Miquéis precisa de alguém do lado dele para jogar. Se ele jogar com mais com 4 no meio de campo, o Miquéis é útil. Mas com 3, complica muito a nossa vida. Volta no segundo tempo, ele voltou com o mesmo time, mesma formação. O Fabinho, que não fez nada no primeiro tempo, continuou em campo. O Figueiredo também pouco fez, continuou em campo. O William do Bigode perdeu gol, mas pelo menos estava aparecendo, estava se deslocando, cansando a defesa, né? Bom, veio o segundo tempo e começa o jogo, nós já tomamos o segundo gol e aí a vaca foi pro brejo. Aí a América perdeu as forças. Aí eu fiquei com medo de tomar reformais, assim, porque eles chegavam muito fácil na nossa área, muito fácil. O América totalmente exposto. Um esquema de jogo, assim, que passa antes, né? A gente quer continuar a manter esse esquema de jogo como um time que sufoca, que toca a bola, é bonito, é moderno, mas não dá resultado. Não dá resultado. Série B, meu amigo, dá responsabilidade para outro time. Faz o Remo, parecia que o Remo estava jogando fora de casa, a América dentro de casa. O Remo foi o que fez? Deu a bola para o América. Quando fosse, você está vendo que o time está querendo jogar no contra-ataque? Dá a bola para ele. A torcida ia pressionar eles para cima, né? O campo estava cheio, então se o América desse a bola para eles, eles ficassem produtivos, a torcida começaria a ficar impaciente e isso poderia ajudar a América. Mas o América foi com o esquema errado, quis se impor. Eu acho que na Série B você tem que ter inteligência. Às vezes o Remo colocou o jogo dele, mesmo a gente não ficando com a bola, ele controlou o jogo o tempo inteiro, ele controlou o jogo. Óbvio que o América ia criar alguma chance ou outra, mas ele estava com o jogo na mão, ele sabia o que tinha que fazer, era nos contra-ataques. Ao passo, se você inverte a situação, se você vai para o campo do adversário e fala, vou dar a bola para o adversário, ele vai ter que correr. E a gente jogar, aproveitar os erros deles, é muito melhor.
Porque normalmente a torcida fica impaciente, que a bola fica no pé do time e não vai conseguir produzir, é um time de transição. O Remo é um time de transição, desde o primeiro jogo que eu vi deles contra a Ferroviária, é um time que faz transição rápida. E nós quisemos nos impor lá dentro e caindo do cavalo legal. E o segundo tempo foi aquela... A América com 72% de posse de bola, simplesmente improdutivos, né? Improdutivos. Bom, aí as considerações que eu falo pro William. O William, até que eu acho que ele escala bem, eu discordo do esquema, mas as substituições dele é uma loucura, cara. Ele começou a empilhar meio de campo com o atacante, e o Fabinho, aí colocou Índio com o Fabinho lá dentro, e o Fabinho se embolava, não fazia jogada. O Fabinho foi uma peça nula no jogo do América, assim, nesse domingo contra o Remo. Eu acho que o Willian vai ter que rever os conceitos dele, rever a forma de jogar, principalmente fora de casa. Principalmente fora de casa. A gente tem que ter um time mais seguro, um time que jogue mais como a Série B pede, sabe? A Série B pede que você tenha, como eu vou falar, mais malandragem, mais catimba, sabe? Deixa a torcida, enerva a torcida do outro time. Vão ser mais malandros. Os outros times vêm aqui no Independência, se trancam, faz hora, faz aquilo. Deixa a torcida nervosa, deixa a torcida começa a colocar pressão no time deles, que aí a gente pode usufruir, né, dessa situação. Mas a gente às vezes eu acho até um pouco arrogância nossa, né, de querer se impor aqui o América, né, que é um time grande e tal. Tudo bem, mas você tá na Série B, meu amigo. Na Série B você tem que dançar conforme a música. Então a gente tá marcando passo, perdemos mais uma fora de casa. Não acho que seja terra arrasada, porque nós fizemos um bom jogo contra o Botafogo, um jogo de Série B contra o Botafogo. E a América tem que se ajustar fora de casa. Fora de casa tem 2 anos que é essa ladainha toda que a gente não consegue ganhar fora de casa. Não consegue ganhar fora de casa. E mais uma vez, e assim, e são jogos que a gente, às vezes até a gente comenta a ser goleados, porque tanto exposto com a América fica, e ao contrário, deveria ser o América se precaver mais fora de casa, comportar, baixa o bloco, deixa a bola com o time deles para ver o que eles vão fazer, né? Principalmente um time que joga. Não é possível que eles não viram o América, o Remo jogar. O Remo joga em transição rápida. E aí que o América vai para cima do Remo e dá tudo que ele queria, fazer transição rápida, né? Então, próximo jogo agora, América e Amazonas. Aí temos que ganhar, né? Porque já que fora de casa a gente já tá vendo que vai ser aquela luta de novo. Nós temos que ganhar do Amazonas, temos que nos impor dentro de casa, preparar nosso time, rever os nossos atacantes, porque o atacante que a gente fez gol foi o Jonatas, né? O último que fez foi o Jonatas, ele não tá mais no elenco. Aí o nosso artilheiro é o Cauã Barros, parece que é o Cauã Barros, que é o nosso artilheiro da temporada, que é o meia. Então prova que o nosso ataque tá devendo. E aí acredito que o Miguelito, ele jogando aberto no lugar do Fabinho, ele vai ser mais produtivo que o Fabinho. O Elizari, com o Miguelito, pode ter alguém para dialogar com ele, sabe? E se você tem o Figueiredo que joga pro meio, coloca mais um cara para cercar o Marlon ali, põe o Cauã Diniz, tira o Figueiredo, vamos jogar no 4-4-2 e deixa o Marlon subir que o Cauã Diniz faz a dele. Vamos tentar fazer alguma coisa diferente, tentar um modo diferente de jogo, porque nós estamos ficando previsíveis demais. De novo, voltamos a ficar previsíveis, né? No nosso 4-3-3 inflexível, imutável e irritante até. Mas eu acredito, eu não sou muito a favor de trocas abruptas, sabe? De treinadores, eu acho que tem que ter o espaço, tem que ter. Eu acho que a figura do diretor de futebol é muito importante nessa hora. Falar com o tempo, beleza. Você tá convicto 4-3-3, mas esse treino não está funcionando, não. Vamos mudar esse esquema. O que você tem de novo aí para me mostrar? Né? Eu acho que a figura do diretor de futebol é essa. Se eu sou diretor de futebol, vai chegar comigo e ficar, ó, vem cá.
eu não vou interferir na sua escalação, mas esse esquema seu não tá dando certo, não. Principalmente fora de casa. Nós ganhamos um jogo contra o Betim até agora. Então, tem alguma coisa errada, né? Vamos mudar, vamos tentar alguma coisa diferente? Bom, é isso que eu queria falar. Hoje eu te falar um pouquinho, demorou um pouquinho, não tô passando, ainda não estou muito legal, mas acredito que vou estar tô fazendo tratamento intensivo para estar no jogo quinta-feira, América e Amazonas. Encontro com vocês lá, beleza? Um abraço, galera. Ah, antes de tudo, pessoal, minha mulher sempre me xinga porque eu esqueço de falar. Compartilhe o vídeo, deixe seu like. É importante para que esse conteúdo chegue a mais americanos ou pessoas que gostam de futebol, beleza? Dê seu like aí e compartilhe o vídeo. Um abraço, galera!